amigos. Que a paz e a misericórdia de Deus vos atinja onde quer que você esteja. Amigos, hoje vamos falar sobre a Quaresma. Estamos passando no mundo tantos problemas, guerras, ódio, violência, corrupção, tantos problemas. Precisamos entender o valor da Quaresma. Vou tentar explicar aqui para vocês hoje a origem da Quaresma. A Quaresma teve origem no século XII e ela significava, naquele momento, um tempo próprio de preparação. Ela passou a existir como um tempo de preparação dos catecumenos, aqueles que se preparavam para serem batizados na missa de Páscoa. Aquela missa da vigília, que era o único momento durante o ano que se batizava as pessoas. O resto do tempo era uma preparação para isso. Veja como mudou, né? Não é mais assim. Que já eram batizados, era um tempo de recuperação para as disposições para seus corações sentir e refletir o Evangelho de Jesus. A Quaresma tem um tempo bem comprido. O nome Quaresma se inspira em diversas passagens bíblicas, onde o número 40 é muito precioso na Sagrada Escritura. Temos o exemplo de 40 anos do povo hebreu no deserto. 40 dias que Moisés fica sobre o Monte Sinai ou Monte Hérebe. Também temos Elias, que viajou a pedido de Deus 40 dias e 40 noites jejuando até chegar ao Monte Hérebe. Depois encontramos Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo jejum e sendo tentado. Por isso temos esses 40 dias. Embora a Quaresma comece na quarta-feira de cinzas, ela terminaria no domingo de Ramos. E depois vem a Semana Santa. E nesta época, o Evangelho que é lido e estudado se inicia a leitura das tentações de Jesus no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. Pois nós somos muito tentados. E é importante se preparar na Quaresma. Precisamos manter o pensamento firme em Deus e não nos deixar ser tentados pelo inimigo invisível ou inimigo espiritual que prepara situações para discórdia, mágoas, estresse. Desde a quarta-feira de cinzas é importante orar e vigiar. Não se deixar cair em tentação, em erro. Se vigie. Quando estiver falando, quando estiver quieto, pensando, se vigie, pois atraímos o que pensamos. Pense sempre coisas boas. Não comente nada de coisas ruins. Evite ao máximo comentar sobre coisas desagradáveis. Busquem a força de Jesus, que venceu os seus 40 dias e 40 noites jejuando. E por que jejuar? Jejuar é importante, pois naquele momento que você se dedica ao jejum, é para Deus te alimentar. Pode fazer por 1 hora, 2 horas, quem não conseguir, no mínimo 30 minutos. Mas o ideal é de 1 a 2 horas. Deus, Ele vai te alimentar. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Pense, converse com o Pai. Assim você vai se blindando contra os ataques espirituais. Tem um segredinho. Na primeira semana, o evangelho que deve ser lido e refletido é o da transfiguração, em Mateus 17, versículo 2, indicando que estamos fazendo este trajeto da Quaresma, não só para vencer tentações, e sim para sermos transfigurados como Jesus.
para que a graça de Deus possa residir em nós e nos agraciar com a transformação dentro da gente e em nossas vidas. Começarmos a sentir que estamos recebendo a luz de Cristo. Nessa semana é importante o jejum. Aliás, na quaresma toda é importante o jejum, de 1 a 2 horas, como disse. Mas se mantenha ligado a Deus, para com que a transmutação aconteça em você. Se imagine vencendo todos os seus erros. Se imagine recebendo a luz de Deus, transmutadora, e firmemente pense, imagine que essa luz transforma. E pense que essa luz transforma a sua vida. Exemplo, minha doença transforma em saúde, meu desemprego em emprego próspero, minha tristeza em alegria, minha mágoa em perdão, meu orgulho em humildade, meu egoísmo em caridade, minha dúvida na fé certa que me traz o caminho, a desunião em união. E Deus vai, durante o jejum, te alimentando do que você precisa nesse sentido. Assim, a graça de Deus passa a nos transformar, transmutar e residir em nós, nos dando a luz de Cristo em nós. E depois, na próxima semana, é importante ler o Evangelho, na passagem onde o cego é curado, em Mateus 29, versículo 1 a 34, mostrando que Jesus é a luz. Ele que abre os nossos olhos para que a luz adentre. Ele que abre nossos olhos e nossa mente para enxergarmos com total clareza a realidade e nos levando para a nossa realidade muito interna, pela luz de Jesus. Aí você deve jejuar do mesmo jeito, de 1 a 2 horas por dia, se conseguir, né? E conversar com Deus, para que sua mente e seus olhos enxerguem as coisas de sua vida com força de amor, esperança, coragem, paz, que te levarão aos melhores caminhos, para as melhores decisões em favor de ti e de todos às suas voltas. Depois entramos na quarta semana. Devemos ler o Evangelho de Jesus com a samaritana. Busquem João 4, de 1 a 42. E isto indica que Jesus é a água da vida, que é só Ele capaz de saciar os nossos desejos, a nossa vontade realmente interior. Veja como é interessante. Enquanto a luz tem a ver com a inteligência, a água tem a ver com os nossos sentimentos mais profundos, com a nossa realidade afetiva, que às vezes fica muito necessitada do poder de Deus. Deve fazer o jejum de 1 a 2 horas por dia e fica ligado com Deus em suas intimidades. Seja alimentado por Deus. Receba de Deus a água que saciará seus sentimentos, lhe trazendo paz, amor, coragem, força, alegria, concentração, determinação. Na quinta semana, devemos ler o Evangelho onde Jesus ressuscita Lázaro. Busque em Mateus 27, de 52 a 53, indicando que Jesus é a vida e que pode nos ressuscitar. Fazer você renascer para a saúde, renascer para uma vida nova, uma vida melhor, uma vida divina. Ele te faz renascer. Faça o jejum e se alimente de Deus. Receba a sua ressurreição para tudo que você necessita.
Se você tem vício, renascerá com força e vai se libertar desse vício. Se você sofre de ansiedade, depressão, perseguição, ódio, mágoa, é agora que Deus vai te ressuscitar e fazer você renascer para uma nova vida. Aí você terá certeza que Deus é a vida eterna e que Deus nos dá para sempre o que é melhor para nós. Na sexta semana, devemos ler no Evangelho de Jesus sobre o Domingo de Ramos e sobre a paixão de Cristo e sua ressurreição. Lembrando que Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias andando com os seus discípulos, seus apóstolos, pela terra. Encontrará essas passagens, Mateus capítulo 26 e Mateus capítulo 27 e Mateus capítulo 28, que fala de toda a paixão, de Jesus, inclusive da ceia, Santa Ceia, da sua morte e ressuscitação, tá? Nesta semana, você deve jejuar. Você já está muito ligado com Deus. Você já está muito blindado. Você deve jejuar, falar com Deus e ter a certeza que Deus está em ti, pois deu seu Filho por todos nós. Jejue de uma a 2 horas. Receba o alimento de Deus, que irá te blindar contra o inimigo, contra os obsessores, contra os ataques espirituais. E viva a Páscoa! Não existem muitos segredos para se blindar, não só na Quaresma, mas como no ano todo, pelo menos uma vez por semana, não na Quaresma, mas depois da Quaresma, pelo menos uma vez por semana, 2, 3, como você quiser, jejue, se alimente de Deus. Você vai ver como você vai se elevar, melhorar, enfrentar as coisas de uma melhor forma. Leve esses hábitos de jejuar e receber o alimento de Deus, pois seu anjo de guarda se fortalecerá, porque você estará com a luz do Senhor. Você estará mais forte, você estará com o coração mais amoroso e confiante e terá certeza que a vida é eterna e que iremos caminhando com os protetores de luz que Deus nos envia com todo o seu amor. Afinal, a morte não existe. Sempre renasceremos para novas oportunidades. Senhor Deus, seja a luz dos olhos e da mente de todos. Pai, seja a água viva que sacia os desejos e os sentimentos de todos. Pai, papaizinho, seja a ressurreição e a vida e o que realmente nos faz permanecer convosco. Que Jesus seja nosso governador e príncipe celeste para sempre. Que Jesus tome sempre o seu cálice e nos inspire a coragem e a fé, como Jesus que na cruz morreu por nós, nos garantindo o amor e a disciplina e a vida eterna. Esteja conosco. Jesus é a vida eterna, de forma comprovada que sempre renasceremos, pois Ele ressuscitou e caminhou pela terra por mais 40 dias. Veja, o número 40 é muito especial. Continue caminhando com Jesus a sua vida toda. Não é só na Quaresma que sofremos ataques. Fique firme, disciplina, leia as palavras que nos blindam, que é a vida de Jesus no Evangelho. E fale com Deus, jejue. Jejuar é muito importante. Veja, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Preste bem atenção nisso. Nós não temos a capacidade do Cristo para jejuar tanto tempo, mas o quanto nós conseguimos e não colocarmos a nossa vida em risco, nem a nossa saúde, faça. Se alimente de Deus.
boa quaresma para todos nós. Que acabe as guerras, que acabe o ódio, que acabe os haters, que acabe o mal, a corrupção, a violência, a dor de tantos assassinatos, morticínios. Entregamos isso a Deus. Ressuscite, Senhor, o mundo e as nossas vidas. Amém. Paz e bem.